A paz a todos. Hoje eu quero falar como você vai parar de ter pesadelo, tá? E eu também quero falar a forma como aconteceu comigo. Você vai fazer o seguinte: todas as noites, antes de dormir, você vai ler o Salmo 91, tá? Assim, ó, que seja a última coisa que você faça antes de dormir. E eu tenho certeza que isso é muito eficaz. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar e que você vai parar de ter pesadelos. Comigo aconteceu o seguinte: no tempo, né, eu não era batizada. Meu esposo e eu, a gente namorava. E isso foi há mais ou menos uns 13 anos atrás. Já tinha um tempo que a gente namorava. Eu bebia, eu fumava cigarro, ele fumava maconha. A gente brigava bastante, às vezes até se agredia. Enfim, graças a Deus hoje tem 12 anos que meu esposo e eu nós nos batizamos. Tem 9 anos que nós somos casados. Temos uma filha e graças a Deus nossa vida é abençoada em Cristo. Eu lembro assim, ó, que no tempo a gente não ia pra igreja, eu não ia pra igreja, mas a mãe dele ia. E como eu era muito perturbada, eu falava às vezes alguma coisa, eu ficava com raiva assim, e aí do nada eu falava: ai, que saco, que vontade de me matar. Ai, quero me matar, não sei o que. Tudo pra mim era isso. Ainda que eu falava assim, sem consciência, né? Era o espírito do suicídio mesmo. Louvado seja Deus, é claro, né? Graças a Deus estou liberta. Deus operou vários livramentos, principalmente a respeito desse espírito de suicídio. Enfim, meu irmão ficou doente, né? Ele teve câncer. E aí eu falei: ah, dona Cida, né? Hoje ela é falecida, tem 3 anos que ela faleceu. Mas eu falei: ah, meu irmão tá doente, né? Tá com câncer, o médico falou que já tá bem avançado. Aí ela falou assim: não, seu irmão não vai morrer não. Pega a foto dele, vamos lá na igreja e a gente vai orar e você vai ver que seu irmão vai ficar curado, né? Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui, peguei uma foto do meu irmão, levei pra ela e a gente foi na igreja. Aí iniciou uma campanha e, enfim, ela pegou a foto, levou lá pro pastor, ele orou, determinou a cura e falou assim: ó, quando seu irmão for fazer o exame, não vai dar nada. Beleza, aí quando foi nesse meio tempo, né, nessa campanha, eles entregaram o Salmo 91. Até hoje eu ainda tenho. O pastor pediu pra gente colocar os pedidos atrás do papel e pra gente estar orando, né, diariamente, lendo aquele Salmo 91. Eu lembro que eu trabalhava e quando eu chegava à noite, na hora de dormir, eu lia o Salmo 91 e ia dormir. Aí depois de um tempo eu comecei a perceber que quando eu lia, eu não tinha pesadelos. Aí eu falei: ué, será que é isso? Quando eu esquecia de ler, eu tinha pesadelos, né? E eu tinha muitos pesadelos. Todas as noites eu tinha pesadelo. Todas as noites. E eu sonhava que tinham monstros querendo me pegar. E tipo assim, só que eu não conseguia ver esses monstros. Porque, na verdade, era sempre muito escuro. E eu sentia aquela presença bem pesada, bem ruim. Que a partir do momento, assim, que eu fui lendo o Salmo 91, era eu que começava a perseguir esses monstros, aquela coisa pesada. Eu perdia todo o medo e eu começava a perseguir esses monstros. E eles que fugiam de mim, sendo que na maioria das vezes quando eu tinha pesadelo, eu lembro que eu não conseguia me mexer e eles sempre vinham pra cima de mim. Quando eles chegavam assim, eu acordava. Conforme foi passando os dias e eu fui lendo e eu fui vendo que era realmente o Salmo 91 que estava fazendo efeito, eu comecei a buscar ainda mais. E aí nesse tempo também, né, depois de uma semana ou duas, meu irmão, ele foi no médico, fez os exames e recebeu a notícia que a doença tinha sumido, tinha parado, estava mais alastrando, né? Foi aí que o Senhor começou a atrair a minha atenção, o meu interesse a respeito dele. Eu falei assim: como assim? Um pastor ora na foto de alguém e fala que ela vai ficar curada da doença, e isso acontece mesmo. E como assim também a gente lê esse Salmo 91 e não tem mais pesadelo? Eu quero esse Deus pra mim, eu quero viver todos os dias perto dele, porque se quando a gente tá perto dele tudo dá certo, então eu não quero mais nada, né, na vida. Além desse Deus, eu quero ele pra mim todos os dias. E eu comecei a ir pra igreja, só que eu ia pra igreja, mas eu continuei indo pra balada, fumando, bebendo, mas mesmo assim, eu ia pra igreja. E o que era mais legal é que, assim, ó, na igreja onde eu ia, não tinha muita cobrança, assim, sabe? Tipo: ah, você tá bebendo, você tá fumando. Não. Era sempre pregado assim: vinde como estás. Não importa quem você seja ou o que você esteja fazendo. Se você tá sendo perturbado com pesadelos, com visões, com perturbações, né? E você não sabe como orar, né? Às vezes você já pediu pra alguém orar e alguém já orou, mas aí voltou de novo a acontecer. Então, o que eu te digo? Leia o Salmo 91. Esse salmo tem declarações poderosíssimas que liberta a pessoa. E você lendo ele todos os dias, o Senhor, ele vai te libertando de tudo que você precisa ser liberto. E lembrando aqui que são 150 salmos e cada um deles tem a sua unção específica.
Imagine o quanto você pode se beneficiar, né, das bênçãos do Senhor, do amor do Senhor. Se um salmo já é muito libertador, imagine se você tiver o hábito de ler esses 150 salmos. Eu digo pra você, leia o Salmo 91. O Senhor, ele vai te libertando. Às vezes você quer ser liberto de uma coisa e você fica pedindo oração pra um, oração pra outro. Só que Deus, ele quer libertar você de dentro pra fora. E às vezes você não sabe como orar, você não sabe como pedir, você não sabe como você chegar a Deus. E os salmos estão aí pra isso, já pra orientar a gente a orar. Na verdade, eles são orações prontas. Basta ler, porque o Espírito Santo, ele já intercede por nós, né, através dos salmos. De preferência, leia em voz alta. Pelo menos, assim, mexendo a boca, se você não quiser ler em voz alta, assim, né? Você pode ler mexendo os lábios. E se não der pra ler mexendo os lábios, leia também em pensamento, mas é importante ter uma hora que você possa ler em voz alta. Eu creio que o Senhor já está te libertando. Acredite, porque isso é eficaz. Você que está tendo pesadelo. É impossível você ler o Salmo 91 e isso não fazer efeito na sua vida. Leia o Salmo 91 e seja liberto de todos os pesadelos. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.